Muito boa noite a todos e a todas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria imensa ver essa praça tão cheia. Posso dizer que ano passado a gente não tinha 30% que temos aqui. E isso é um sinal muito grande de que Jesus foi muito generoso conosco, de tê-los orientados a estar conosco, preparado a nossa equipe, preparado o coração de cada um, e que a gente possa entender que a encenação da Paixão de Cristo não é um teatro qualquer. É o mistério da nossa vida, que conduz toda a nossa fé. Então, que possamos ver, ouvir e entender tudo com muito amor no coração. Receber todas as mensagens que temos para passar. Como não teria essa oportunidade depois, já quero aproveitar para agradecer todos que nos ajudaram de alguma forma, para que esse dia acontecesse e acontecesse tão bem quanto vai acontecer. Vamos começar todos com uma oração, aclamando a presença do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Muito bem, com vocês, a encenação da Paixão de Cristo. Do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, copiado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que as tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer.
Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Veja só se não é Jesus o Nazareno, o filho do rei? Que rei é este que deixa seu filho passar fome e sede no deserto? Peça a ele que torne pão essas pedras e dê-lhe de comer. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Não és tu o filho do rei? Pois salte daqui abaixo, pois não foi dito que ele ordenou os anjos a te guardarem, para que não tropeçasse em nenhuma pedra? Não tentarás o Senhor teu Deus. Pois bem, veja toda essa cidade. Riquezas, palácios, podem ser dados. Rejeite então teu pai e renda-se em adoração a mim. Sendo assim, tudo isso lhe será dado. Também está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. Retira-te daqui, Satanás!
Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim em meio às oliveiras, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Ficai atentos para não cairdes em tentação. Pai, se podes, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a vossa vontade. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles.
A quem procurais? O chefe dos guardas respondeu que procurava a Jesus o Nazareno. Ele os respondeu: Sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo seu povo. Simão Pedro e João seguiam Jesus. Uma mulher que estava perto da porta do templo reconheceu Pedro em meio à multidão e perguntou-lhe: Não pertence tu aos discípulos desse homem? Não. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se respondi mal, mostra o quê? Mas se falei bem, por que me bates? Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Não, não sou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então uma das empregadas do sumo sacerdote, parente do soldado a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Já lhes disse que não sou. Que acusação apresentais contra este homem?
Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Nós não podemos condenar ninguém à morte. Tu és o rei dos judeus? Estás dizendo isso por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então, tu és rei? Tu o dizes. Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. O que é a verdade? Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Solte Barrabás! Barrabás! Então Pilatos mandou soltar Barrabás e ordenou também a seus guardas que levassem Jesus para açoitá-lo. Após o baterem, os guardas colocaram uma coroa de espinhos em Jesus e o insultaram, dizendo: Viva o rei dos judeus! Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Eis o homem. Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. De onde és tu? Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Eis o vosso rei. Fora! Fora! Crucifica-o! Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César. Então Pilatos, lavando suas mãos, entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. No caminho do Calvário, pelo peso do madeiro, Jesus cai. Os soldados covardemente o batem
e ele se levanta. Jesus encontra também com tua mãe, acompanhada por João, um de seus discípulos. Maria vê seu filho todo machucado e, em lágrimas, compadece de sua dor. Um dos soldados a afasta para Jesus seguir o seu caminho. Pelo peso da cruz, Jesus cai novamente. Um dos soldados pega um homem em meio à população para ajudar Jesus a carregar a cruz. Era Simão de Cirene. Logo à frente, mulheres piedosas que acompanhavam Jesus se prostraram lacrimosas sobre sua frente. E ele as disse: Não choreis por mim, mas por vós e vossos filhos. Os soldados também as afastaram e seguiram sua jornada novamente. Em um gesto de piedade, Verônica limpa o rosto de Jesus com seu véu. O suor e sangue marcaram a face de Jesus no pano. Prestes a chegar ao Calvário, Jesus cai pela terceira vez. É açoitado novamente e segue seu caminho. Os soldados arrancam suas vestes e pregam Cristo na cruz. Levantam-o e colocam a placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em várias partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si que não iriam dividir a túnica, iriam tirar a sorte para ver de quem seria. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
nos teus olhos, e em meio a tanto pranto parece mentira que o crucificaram, que és o pequeno que eu embalei, que adormecia tão logo em meus braços, aquele que sorria a olhar o céu, e quando rezava ficava sério sobre este madeiro. Vejo o pequeno que entre os doutores falava no templo, que quando perguntei, respondeu com calma que se encarregava dos assuntos de Deus. Este mesmo menino que está na cruz, o Rei dos homens, se chama Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós aqui reunidos hoje, esta noite, tão importante para a nossa fé católica, tão importante para a nossa espiritualidade cristã, tão importante para a nossa existência de como filhos e filhas de Deus. Estamos vivenciando momentos no qual realmente nos faz o coração se sensibilizar. Algo sobrenatural encarnou-se neste mundo para que nós, que aqui fomos enviados pelo Criador, pudéssemos entender o valor no qual cada um de nós tem. Ao contemplar esta bela obra de arte, esta pintura desenhada por Deus, diante dos nossos olhos, ainda hoje, somos transportados para aquele momento, para que hoje, na nossa vida cotidiana, nós possamos entender que ainda assim, este amor concreto, que viveu, que morreu por nós, existe. E este amor realmente ama cada um de nós. Nós contemplamos, diante dos nossos olhos,
momentos que já conhecemos na nossa vida. Fomos refletindo isso durante todos esses dias, durante toda essa quaresma. Momentos que fizeram com que a nossa interiorização, que o nosso desejo de conversão ganhasse ainda mais profundo sentido. Hoje nós contemplamos as maravilhas que Deus fez a partir do seu Filho encarnado diante dos nossos olhos. Ouso dizer ainda que tudo isso que nós ouvimos remete a toda a história do povo de Deus. Quando Adão pecou, sendo levado a comer do fruto proibido, Deus fez que seu Filho hoje se tornasse o novo Adão. Aquele que da árvore da vida nos deu o alimento eterno. Quando Deus no Antigo Testamento falou para Abraão subir ao monte e sacrificar seu filho, mas não mandou o cordeiro junto para ser imolado, e naquele momento o anjo vem e não deixa que Abraão faça isso, mostrando o tamanho da sua fé, eis diante dos nossos olhos o cordeiro verdadeiro, que realmente se imolou, que realmente se entregou por amor a cada um de nós. Quando nós ouvimos que o povo, depois de atravessar no deserto, já estava perdendo as esperanças de chegar à terra prometida, e na sua fragilidade não estava colocando mais a sua fé no Deus que os libertou, em meio às picadas das cobras, um cajado foi estendido diante deles, para que quem olhasse fosse realmente curado. E hoje nós temos diante dos nossos olhos, com a nossa fé, esse cajado erguido novamente, para que quem olhar, para que quem acreditar, e todo aquele que professar a sua fé nele, encontrará a cura, encontrará a salvação. E em meio a tantas outras coisas que nós ouvimos e sabemos que estão escritas na Bíblia, Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus, veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito e colocar em prática o amor de Deus para com cada um de nós. Mais cedo nós cantávamos uma música, e quando Jesus com sua cruz cai no chão, ele se iguala ao nosso olhar. E o seu movimento de entrega por nós, que nós fazemos esta memória nesta noite, é mostrar que Deus, verdadeiramente Deus, se fez como nós. Mas não por um mero capricho seu, mas por amor, meus irmãos e irmãs. Aqui ele se colocou em nosso meio para mostrar que Deus ama cada um daqueles que ele enviou para este mundo. Somos criaturas vossas, criaturas no qual ele ama do jeito que nós somos, criaturas no qual ele quer sempre por perto, mesmo sabendo das fragilidades, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo que muitas das vezes nós vamos cair. Cristo veio ao mundo para mostrar que Deus está do nosso lado, independente daquilo que nós acreditamos como verdade da nossa vida. Ele veio mostrar que realmente a verdade, o caminho e a vida é Deus. Quando nós olhamos atentamente para as cenas que nós vivenciamos nesta noite, com o nosso coração sensibilizado, porque este tempo que vivemos, da Quaresma, da Semana Santa, nos faz estar assim.
é propício mexer com o nosso interior para que aquilo que verdadeiramente vale a pena chegue no mais íntimo do nosso coração. E a prova está aqui, de que realmente o nosso coração se sensibiliza e assim nós fazemos a nossa escolha de vida. A cruz é a árvore da vida, a bela forma no qual Deus quis mostrar o seu amor completo para com cada um de nós. Foi a última demonstração no qual Ele aqui neste mundo, humanamente falando, dizia aos seus discípulos e todos aqueles que o seguiam, que era para realmente acreditar em cada palavra que Ele estava dizendo, para que assim se concluísse, a partir do que eles vão viver nos próximos dias, tudo aquilo que Ele estava falando, de que Ele realmente era o Messias, de que realmente Ele era o Filho de Deus, de que realmente o templo seria destruído e reconstruído, de que realmente Ele ressuscitaria dos mortos. Essa verdade faz com que a nossa esperança cresça cada vez mais. Hoje nós estamos vivendo num mundo que nos faz perder o sentido da nossa fé e ainda assim da nossa vida, porque nós estamos sendo levados a colocar as nossas apostas em coisas passageiras. Nós estamos sempre convidados a deixar esta verdade concreta de lado e entregar o nosso ser, a nossa existência para aquilo que passa. Claro que o seu amor nos faz viver bem neste mundo, mas é preciso que o nosso coração se volte totalmente para Ele. Ele nos faz esse convite concreto, se entregando por nós, meus irmãos e minhas irmãs. Eis o Filho de Deus. Eis o Messias, que muitas das vezes estendeu a sua mão para acolher aquele que estava caído. Que muitas das vezes olhou nos olhos daquele que estava com o coração partido. Daquele que muitas das vezes falou palavras de verdade, que fez reviravoltas na existência de muitos. Agora, pregado na cruz, Ele mostra que tudo isso que Ele fez foi para fazer nova todas as coisas. Para que o mal que sempre tenta nos ater é vencido por este amor entregue por nós. Ele nos abriu a salvação. Ele realmente fez com que o templo se destruísse para mostrar que há espaço para que cada um de nós lá, na salvação, na vida eterna. Ele se entregou por nós para isso, glorificar o Pai e mostrar que todos nós temos valor imenso para Ele, salvando-nos, se entregando por nós. Eu tenho um padre da igreja que diz, Santo Afonso Maria Ligório, que Cristo quis perder a sua vida para não perder cada um de nós. Ele veio por todos, como o Papa Francisco nos lembra, por todos e por todos. Ele morreu por todos nós. E nós não podemos continuar com o mesmo coração duro, com o mesmo coração de pedra, diante dessas coisas que estamos vendo, sentindo e ouvindo durante esses dias, e mais propriamente, olhando fixamente para este retrato, esta pintura, esta obra de arte diante dos nossos olhos. O convite que Ele nos faz, ao nos mostrar este amor concreto, é que nós precisamos sim voltar sempre o nosso olhar para Ele. Precisamos sempre sim voltar o nosso coração para Ele. E ao Ele se rebaixar até nós e olhar
os nossos olhos fixamente, e que poder tem este olhar de Cristo para com cada um de nós possamos realmente sim converter a nossa vida. Possamos realmente sim mudar a nossa trajetória, mudar o nosso pensamento, fazer a nossa escolha de vida. Estar aqui já é sinal disso sim, mas nós precisamos ir além. Precisamos fazer isso diariamente com a nossa vida, com as nossas atitudes. Precisamos nos abrir cada vez mais para este amor que se entregou por nós. Na celebração das 15h, na ação litúrgica, não sei no coração de vocês, mas no meu, veio uma leveza tão grande, a partir de tudo que vivemos e celebramos. O rito em si traz essa riqueza de profundidade de sentido, que nos leva realmente a entender melhor e sentir a presença de Deus em nosso meio. Mas ele veio para que nós o reconhecêssemos. E muitos que ali se encontravam na igreja se mostravam realmente abertos para este amor, para este chamado de Deus. Ao escutar a palavra de Deus, ao adorar a cruz de Cristo e ao comungar dele, mostrava que o seu coração estava sedento, que o seu coração estava necessitado deste Deus. Pode parecer que muitas das vezes ele se faz escondido, ou silencioso, ou talvez realmente nem apareça. Mas ali ele está, meus irmãos e minhas irmãs. Ali ele realmente está. E quando a gente está com o nosso coração pesado, machucado, triste, seja por qualquer for o motivo, ele está ali, só esperando a brecha para adentrar a nossa dor, a nossa dificuldade e preencher com amor. Nós vemos a cruz fincada na terra em sentido para o céu, unindo a partir da entrega de Jesus por nós em sua morte e paixão, a terra e o céu. Unindo o céu e a terra, mostrando que Deus, que lá habita, ama quem aqui está. E nessa relação, neste movimento, o que rege, o que conduz é o amor. E este amor é concreto, meus irmãos. Este amor realmente está do nosso lado, minhas irmãs. Basta abrir os nossos olhos. Muitas das vezes a dor é colocada na nossa vida muito maior do que este amor que nos consola, muito maior do que a presença real dele do nosso lado. Aí nós começamos a falar, perdi a graça de rezar, não consigo mais rezar, mas ali ele está. Mostre, como nós falamos, para o seu problema, que nós temos um Deus ainda maior, que nós temos um Deus imenso, que nunca, mas é nunca mesmo, vai deixar de estar conosco. Quando contemplamos a cruz, nós encontramos também com o abismo que é preenchido da nossa humanidade. Como falava, o mundo muitas das vezes quer nos distanciar de Deus, quer nos afastar das coisas que realmente valem a pena. E assim muitas das vezes nós não vivemos a nossa experiência com profundidade, não vivemos da forma que devemos viver para sentir, para reconhecer que Ele está conosco. Ao se entregar por nós e contemplarmos a cruz, nós precisamos ter a certeza de que nós precisamos fazer muito mais, muito mais, para sentirmos
esta presença. Porque nós nos fechamos, nós facilmente nos entregamos a outras coisas. Com a ajuda do mundo secularizado, nós perdemos o sentido de viver. Mas nós precisamos entender que, como o brasão de muitos times de futebol é para nós símbolo do nosso amor, como o pão de queijo se torna símbolo do estado que nós vivemos, a cruz é o verdadeiro símbolo do cristão. Podemos cantar hinos, podemos ter ídolos na música ou em outros lugares, mas onde deve estar direcionado sempre a nossa certeza de vida e de fé é na cruz. Porque ali está o nosso símbolo. Ali está onde nós somos reconhecidos. Ali está a maior prova de amor. E esse Deus que se faz presente no nosso meio, que realmente existe, e que muitas das vezes a gente ainda duvida, realmente nos ama. E antes de encerrar este nosso momento, sensibilizado o nosso coração, peço para cada um de vocês olhar para a imagem que temos da Senhora da Piedade, a padroeira da nossa paróquia, a padroeira do nosso estado, Maria, que recolhe em seus braços, em seu regaço, o seu filho morto. Transpassado pela dor, sim, de perdê-lo, mas confiando muito mais na vontade do Pai. Porque ao dizer sim para Deus, quando o anjo veio como instrumento dele, ela sabia que muitas coisas iriam acontecer. Simeão já predissera que ao transpassar a espada em seu coração, Maria agora recebe em seu último abraço o seu filho. Sofrendo sim, mas ao ser entregue como nossa mãe, sensibilizando com várias dores, as dores de seus filhos que ganhou naquela noite. Ela dá o último abraço em seu filho, mas com seu amor de mãe quer sempre nos abraçar, para que estas dores que permeiam o nosso coração, para os sofrimentos que nós trazemos, para as mazelas que nós temos no nosso interior, sejam acariciadas por aquela que também sofreu. Ela vem em encontro àquelas mães que perderam seus filhos. Ela vem de encontro a todos aqueles que perderam algum dos seus entes queridos. Ela vem de encontro a todos nós, que em certo momento da nossa vida passamos por dores, mostrando que ela, sendo mãe de Deus e nossa, faz com que esse cuidado, com que este carinho possa acalmar o nosso coração, possa nos ajudar a nos preparar ainda mais para os nossos processos de conversões diários que precisamos fazer, mas principalmente mostrando que em seu colo se encontra o Filho de Deus, se encontra verdadeiramente o nosso irmão, se encontra verdadeiramente o Messias, e nos dá o exemplo de que tudo aquilo que ela ouviu dele, viveu com ele, ela colocou em prática em seu silêncio, em sua confiança total a Deus.
Enquanto nós, com a nossa liberdade, e muitas das vezes ainda permeado pela desobediência de Adão, precisamos encontrar a luz aqui, reconhecendo que o amor concreto de Deus vive. Morto na cruz, vai ser ressuscitado depois de 3 dias. E este filho, que para nós se torna irmão, tem uma mãe que olha e cuida por cada um de nós. Nós não podemos deixar isso ser apenas um compromisso daquilo que nós aprendemos em casa quando pequenos, ou como um preceito que nós temos que obedecer da igreja, mas como uma proposta de vida para nós. Não podemos deixar que isso seja só momentâneo, que seja realmente algo que nos faz viver, algo que nos motiva a estar aqui, algo que nos motiva e nos faz reconhecer que nós temos valor. Precisamos reconhecer Deus diante dos nossos olhos. Ele se entregou por nós. Precisamos de sinais, mas o mais excelso, e repito, o mais concreto, nós memorizamos hoje. Fizemos novamente memória. Meus irmãos e minhas irmãs, não deixemos que seja só mais um momento que nós estamos vivendo. Ah, não tinha nada em casa para fazer, eu vou lá. Ah, o pessoal chamou, deve ser interessante, eu vou lá. Seja realmente proposta da nossa vida. E ao participarmos ontem da missa da ceia do Senhor, fizemos memória hoje também, a ação litúrgica nesta tarde, neste momento, contemplando esta bela obra de arte, nós possamos também, tendo o propósito da nossa vida, aumentando a nossa esperança, reconhecer o Cristo também ressuscitado. Muitos falam, a maioria das pessoas só enterra Jesus. A ressurreição que nos trouxe essa esperança da vida eterna acaba passando pela nossa vida como apenas um domingo de missa na igreja. Precisa ser propósito da nossa vida, precisa ser propósito da nossa fé, viver tudo isso que nós estamos trazendo para o nosso coração durante todo esse tempo, mas principalmente nesse momento que tanto esperamos, que é o Tríduo Pascal, a quinta, a sexta e o sábado desta semana maior, que nos motiva a cada vez mais encontrar em Deus o amor verdadeiro. A preciosidade do sangue de Cristo foi derramado por nós. E é essa aliança que Ele faz conosco hoje. Não esqueçamos disso. Quando pensarmos que falta muito para encontrarmos a felicidade na nossa vida, olhemos para a cruz e lembremos que ali está o caminho da felicidade. Ali está realmente a presença de Deus, que toma conta do nosso coração, que nos quer perto dele, que nos quer convertidos e que quer que também nós alcancemos a vida eterna. Refletindo tudo isso que estamos vivendo e ouvindo nestes dias, convido a todos vocês a preparar o nosso íntimo do coração para sairmos em caminhada,
em cortejo fúnebre, levando também nós o corpo de Cristo para ser sepultado. Oportunidade que temos de reconhecer a nossa fragilidade, de mostrar para Deus aquilo que precisamos trabalhar em nosso coração, que precisamos entregar ainda em suas mãos. Nós estamos vendo o seu corpo sendo levado e preparado por José de Arimateia, por Nicodemos, para encontrar agora com o sepulcro. E lá sepultado, ser para nós a certeza que este encontro com Cristo pode acontecer quando nós abrimos o nosso coração, quando nós deixamos realmente Ele ser o centro da nossa vida.